Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a primeira safra de milho 21-22, a safra de verão. Vamos traçar perspectivas, expectativas sobre esse início dos trabalhos de plantio para essa primeira safra e para ajudar a gente nessa conversa, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, a gente recebe aqui o Cesário Ramalho, ele que é presidente da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Cesário. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é meu. Bom dia a todos aí, né? Estamos aqui na expectativa de chuvas para iniciar os nossos plantios e estamos animados, estamos confiantes, vamos dizer assim. Acho que a safra de verão, como você acho que abriu falando, nós temos as estimativas aí, saiu essa semana, umas estimativas da Conab, de algumas agências aí, consultorias, né? Então, há uma expectativa de uma melhoria da safra de verão. É uma coisa inusitada, né? Porque nós tínhamos perdemos sempre, né? A safra de verão, né? Ela sempre foi caindo e foi sendo transferida para a safrinha. Com esse momento aí, essas oportunidades que nós temos, os preços convidativos, vai haver um crescimento da safra de verão. E aí, Cesário, com esse crescimento de área que você comentou, qual que é a expectativa da Abramilho para a produção brasileira nessa primeira safra? Olha, o ano passado nós tínhamos uma ideia de um plantio, de uma colheita aí de 30 milhões de toneladas. Nós perdemos aí próximo assim, um pouquinho mais de 5 milhões de toneladas, que é o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu acho que nós, com certeza, vamos recuperar esses 5 milhões de toneladas e vamos crescer aí uns 5%, alguma coisa disso aí. Eu acho que desses 30%, nós vamos crescer uns 2 milhões de toneladas, né? Então, vamos crescer 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas nessa safra de verão. Aí no Cone Sul. Agora, nós temos também crescimento no Mato Grosso, lá em cima. Vamos ter um crescimento pequeno, mas vamos ter crescimento. Vamos ter crescimento no Mato Grosso do Sul, mas eu não tenho esses dados ainda. Nós não temos esses dados, esses números. É uma mudança bastante significativa, mas com certeza absoluta nós vamos ter um crescimento da safra de verão. E essa safra de verão é muito importante porque você pensa o seguinte: nós plantamos soja agora, vamos dizer, na virada de outubro, e depois colhemos em fevereiro, plantamos o milho. Fazemos duas culturas. Você plantando o milho, você vai fazer provavelmente uma safra só. O preço é remunerador que vai nos permitir fazer isso. É uma profunda modificação no cenário aí de plantio da agricultura dos grãos. E, Cesário, o senhor comentou, né, as perdas que a gente teve no ano passado nessa primeira safra. Teve muita dificuldade climática lá no sul do país. Pelo menos por enquanto, nesse momento, as perspectivas, as previsões vão sendo positivas para essas lavouras, né? Você veja, nós estamos aí, eu mais ou menos usufruo desse clima do sul, aí eu estou ali no Mato Grosso do Sul, na Viraí. Nós já estamos com chuva, né? Agosto choveu aí quase 100 milímetros, esse mês já estamos com 40 milímetros, não é muito, e temos uma perspectiva de chuvas razoáveis aí no começo de outubro para a gente fazer o plantio. O Paraná também tem essa perspectiva. Nós tivemos uma seca o ano passado aí nessa região, na virada do ano. Agora vamos torcer, as previsões não são assim muito otimistas, não. Mas não é tragédia, longe de uma tragédia. O clima, na verdade, para o agricultor, ele sempre preocupa, né? Porque se tiver pouca chuva, não dá certo. Se tiver muita chuva, também é complicado. Então, a gente, como você bem diz aí, nós temos um cenário razoável para trabalhar.
E temos aí também investimento em tecnologia, né? Eu acho que nós estamos sempre melhorando as nossas tecnologias. E temos um outro grande desafio aí para isso, que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da cigarrinha, né? A cigarrinha afetou bastante as plantas de milho aí o ano passado, a safra passada. Isso tem manejo, a Embrapa fez várias palestras, vários estudos, e as cooperativas também, como a Coamo, que está aí no Paraná e mais ao oeste paranaense. Nós temos, o agricultor tem que estar bastante atento, procure as suas cooperativas, as suas consultorias, para você se defender um pouco da cigarrinha. Era justamente esse o próximo ponto que eu ia abordar, Cesário, a questão das cigarrinhas, desse manejo, além de observar o clima. Então, a Abramilho está acompanhando essa situação que tem aumentado essa pressão de cigarrinhas no país, né? Exatamente, porque a cigarrinha, ela gosta do verão, né? Ela no inverno, nós somos menos sujeitos aos ataques da cigarrinha. Mas nós vamos plantar isso também mais aqui no centro-oeste, mais ao centro. Nós temos que trabalhar muito. A Embrapa está trabalhando bastante. Como eu disse aí, todas essas cooperativas maiores estão pesquisando. Nós conseguimos aí comprar, nós tivemos oferta no mercado de sementes mais resistentes à cigarrinha, né? Então, a gente conseguiu fazer isso. E os manejos, né? Você tem que fazer uma aplicação bem feita dos herbicidas para não sobrar nada, não deixar essa quirela brotar. Tem uns manejos aí que a gente, o pessoal da fazenda que está mais ao par. Mas nós temos que ir bastante atentos, né, com essa questão aí também da cigarrinha. Porque lembrando aí que o ano passado a cigarrinha ela aumentou um pouquinho, ela ampliou a área de atuação dela, e ela foi muito significativa, né, no estado de Santa Catarina, né? E o Rio Grande do Sul, já algumas pontas que chegaram ao Rio Grande. Vamos ver se a gente consegue trabalhar, vamos trabalhar chamando os agrônomos, chamando a Embrapa. A Embrapa tem bastante pesquisa com isso, ela tem vários centros por aí que estão ativos nisso. Fizemos algumas palestras aqui na Abramilho para a gente ir se inteirando sobre isso. Cesário, olhando agora para o mercado, né? A gente está no momento de fim de colheita da segunda safra, os preços estão dando uma recuada nesse momento, mas ainda seguem bastante positivos. O que a gente pode esperar para os preços nessa reta final de ano de 2021? Qual que é a expectativa de vocês com relação a esses preços? Bom, o preço está bom, né? Hoje você vende soja para o ano que vem a R$70, né? O mercado da soja hoje em Campinas, aqui, que é onde a B3 opera, aí, ele está em R$90, né? O mercado faixa de 85, por aí, eu acho que anda mais ou menos isso. Aqui na região centro-oeste para baixo, né? Eu acho que o mercado é favorável, eu acho não, tenho certeza, o mercado é favorável. Nós temos demanda de milho. É muito importante o agricultor saber, os nossos companheiros, saber que o Brasil tem uma capacidade empresarial muito forte, muito grande, em vencer os mercados, né? O Brasil entrou nos mercados aí, internacionais, vendendo o nosso milho, o milho mais duro que o americano, o milho que entra no momento que tínhamos mais escassez, porque as nossas safras não são coincidentes, né, com o hemisfério norte. Então, o Brasil ganhou isso daí. E uma outra coisa muito importante do milho, o milho tem vários compradores, não é como a soja. A soja nós temos 80% pendurada na China. Não interessa quem é a China, seja qual país for, seja qual comprador for, se você tem uma indústria, uma fábrica, um comércio, uma coisa qualquer, que você tem 80% do seu produto, da sua venda, centrada em uma única pessoa, não é legal, entende? Então, o milho tem isso, ele tem compradores diversos,
né? O maior comprador nosso hoje é o Japão, o segundo é o Irã era o primeiro, o Japão superou, o Egito é comprador, a Europa é compradora, o México, nós andamos vendendo milho para o México. Então, a polarização que existe do mercado do milho é muito interessante, é muito, muito bom. Tudo isso gera uma grande oportunidade. O milho é um grão de ouro. E no frango, né? A grande competência nacional, brasileira, dos nossos industriais da proteína animal. Eles venceram o problema da carne fraca. O ministro Turra presidia a BPA, hoje o Santin. Eles construíram um mercado para os nossos produtos, né? Então, nós temos uma coisa muito segura. Quando você me pergunta o preço, é tão importante o preço, claro que é importante, mas o comprador, ele é que faz o preço, e nós temos o comprador. Então, eu acredito que o mercado do milho, nesses próximos 3 anos aí, ele vai ser bastante favorável. E aí, Cesário, só para a gente encerrar nossa conversa, dentro desse tema da exportação que o senhor tocou, a gente tem visto, né, números mais fracos nesse ano com relação aos anos anteriores. Qual que é a expectativa de vocês para o fechamento desse ano? Pode haver uma recuperação dessas exportações? Deve continuar nessa toada? Como é que vocês estão vendo? Olha, eu digo o seguinte, me frustra muito eu não ser... Me frustra muito eu não ser exportador mais de milho. Eu não quero importar milho. Nós, produtores brasileiros, temos que ser exportador de milho. Nós estamos num momento crítico nosso, que nós crescemos muito o consumo do milho internamente e externamente com a venda dos produtos, e a lavoura deixou de acompanhar isso aí, porque nós não tínhamos preço favorável, não tínhamos uma margem satisfatória. Hoje não, nós temos a margem, então nós temos obrigação de aumentar a nossa produção. E o mercado é favorável. Eu acho que nós temos aí já vendendo milho para o próximo ano. Não é esse preço que a gente vendeu agora, de 90 ou de 100, mas isso é uma coisa está muito atrás. Então a expectativa é positiva. E não lembrando sempre que o milho caíram os preços um pouco, porque o Brasil precisou importar. Nós não podemos deixar aí as indústrias brasileiras, muito centradas aqui nessa região centro-sul, nós não podemos deixar isso aí parar, né? São milhões de empregos, né? Essa cadeia do milho aí, ela gera 4 milhões de empregos, né? Quer dizer, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas, mas vejam a significativo, a importância que é a questão do milho. Então, o milho é bom assim e agora dá lucro. A margem é boa. Vamos lá. Cesário, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a primeira safra, para o mercado também. Vou registrar aqui rapidinho a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo. O Antônio Silva mandando bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, para a gente também. E, Cesário, se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu deixo o recado seguinte, nós temos um mercado, é importante, nós temos a competência nossa brasileira, do agricultor brasileiro, aquele homem que olha, acorda para o sol aí, batalha e luta, e nós temos que gerir mais, como diz o caipira, melhor aí as nossas fazendas. Vamos melhorar a produtividade. O último desafio, os Estados Unidos têm uma média de produção de 12 toneladas por hectare. Nós estamos ainda a menos de 5 um pouco. Vamos aumentar 1.000 quilos por hectare, e nós já aumentamos aí, vamos aí para mais 2 milhões e meio de toneladas. O grande desafio é tecnologia, é a biotecnologia, é compensador investir nisso. Então, vamos investir nisso, vamos aumentar também a nossa produtividade. Isso já é um ganho extraordinário. Um abração a todos aí. Boa safra, bom plantio e torcida na chuva. Um abração, obrigado. Cesário, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Tchau, até mais.
O Cesário Ramalho, ele que é presidente da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as perspectivas da entidade para essa próxima primeira safra de milho 21-22, a safra de verão, também algumas perspectivas de mercado, de exportação, de próximos passos para a cadeia. O Cesário destacando que as estimativas nesse momento para a primeira safra de milho 21-22 são de aumentar entre 1,5 e 2 milhões de toneladas com relação à expectativa inicial de produção do ano passado. O Cesário explicando para a gente direitinho que a expectativa no ano passado era de 30 milhões de toneladas para a primeira safra 19-20, para a primeira safra 20-21, perdão. Desses 30 milhões, 5 milhões de toneladas foram perdidas por conta de dificuldades climáticas. Então, para esse novo ciclo 21-22, que está começando nesse momento, os trabalhos de plantio no sul do país avançando a todo vapor. A expectativa é recuperar essas 5 milhões de toneladas perdidas, voltando ao patamar das 30 milhões de toneladas e, além disso, acrescentar mais 2 milhões de toneladas em função do aumento de área cultivada para essa primeira safra, um movimento bastante diferente daquilo que vinha acontecendo nos últimos anos, que essa área de milho primeira safra vinha caindo com relação ao aumento da soja. Nesse ano houve esse movimento de elevação na área do milho em função de todas as perspectivas positivas de mercado e a rentabilidade alta, como o Cesário destacou bastante aqui para a gente, a margem positiva para o produtor de milho nesse momento apostar, investir cada vez mais na cultura. O Cesário destacando justamente esses preços positivos do mercado, essa perspectiva de manutenção desse cenário positivo para o milho, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, e aí um desafio, uma obrigação para o produtor brasileiro de fazer a sua lavoura, a produção brasileira, acompanhar o ritmo de crescimento das demandas, tanto interna quanto externa. É esse o próximo gargalo, o próximo desafio que o Cesário comentando, esse aumento da produtividade que pode ajudar bastante a elevar a produção, garantir mais renda para o Brasil, estimular toda a cadeia que começa com o produtor de milho, passa pelo produtor de proteínas também. Então é uma cadeia bastante rica, bastante cheia de personagens que podem ganhar cada vez mais com o fomento dessa produtividade, o fomento de tecnologia nas lavouras. O Cesário destacou bastante esse ponto aqui pra gente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.